Olá, seja muito bem-vindo ao programa IPTA Rompendo Limites. Como você já sabe, nós estamos com uma série de programas aqui. Espero que a gente não termine mais esses programas, sempre com uma pessoa que tem rompido seus limites. E hoje nós estamos aqui com a Fabiane Martins. Seja bem-vindo, Fabiane. Obrigada. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Então, olha, nós temos assuntos aqui importantíssimos para tratar. Quem sabe você vai ser o próximo a sentar aqui como a Fabiana. Então se prepare. Se você tem rompido limites, você pode ser surpreendido a ser convidado a estar conosco aqui nessas entrevistas, que tem sido bênção demais. Fabiana é a nossa segunda entrevistada, mas eu gostaria de falar com você que tem muito mais. E vamos decorrer nesse programa aqui falando sobre ela. Afinal de contas, nós convidamos ela aqui porque ela rompeu limites, né? Então, Fabiana, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, né? Que as pessoas que às vezes te veem na igreja, não te conhecem, né? Talvez te admiram, com certeza, mas fale um pouco sobre você para que nós possamos conhecer você um pouco melhor. Ok. Então, eu sou a Fabiane, né? Sou casada, sou pedagoga de formação, pós-graduada em gestão de projetos educacionais, gestão escolar e gestão de educação ambiental. Estou aí tentando concluir uma gestão pública municipal, né? Está em andamento. E amo a educação, né? Já sou membro aqui na IBTA já há alguns anos. Participo do Ministério Infantil, atualmente na vice-liderança. Me sinto muito honrada, né, por ocupar esse lugar. E basicamente essa é a Fabiane. E sou, né, consultora e diretora de vendas Mary Kay, que é uma outra função com a qual eu me identifico muito e amo fazer. Que bom. Fabiane, olha, nós temos passado um tempo muito difícil, né? Ninguém esperava essa pandemia, né? Essa Covid-19, e afetou, assim, diretamente o seu trabalho como pedagoga, né? Com certeza. Até o que eu conheço, você trabalha numa escola municipal, né? Sim. Além da escola municipal, você trabalha em alguma escola particular ou só na Não. municipal mesmo? Então, essa pergunta que eu vou te fazer, ela vai englobar algo, assim, um pouco mais abrangente, tá? Então, além de todas as dificuldades, né, que a gente está vivendo, do afastamento, do isolamento das crianças que estão sem o conteúdo, né, que elas precisam ter, e eu gostaria de saber qual está sendo a sua rotina como pedagoga nesse tempo de quarentena, quais são as suas atividades, o que você está exercendo, né, e talvez os seus pensamentos para não deixar essas crianças também sem aula, e qual a dificuldade da escola pública em relação à escola particular, para pais, né, e para vocês também da área da pedagogia. Então, pastor, eu costumo dizer que desde que tudo começou, né, desde que essa pandemia começou, é um misto de sentimentos, na verdade, né? No início foi um sentimento de ansiedade, preocupação, mas agora, com o passar dos dias, eu tenho acalmado meu coração. Sem dúvida nenhuma, eu considero que a ausência da escola nesse momento tem sido um dificultador para as famílias, para os estudantes e para nós enquanto profissionais. Mas eu tenho dito também que nesse momento o conteúdo ele tende a ficar um pouco em segundo plano, sabe? O que tem me preocupado muito nesse momento é a questão emocional, a questão da socialização, a questão como essas crianças estão em casa, né? O que nós temos tentado fazer é reaproximar da comunidade, né? Como o senhor mesmo disse, eu trabalho na rede municipal de Belo Horizonte. Nós não temos hoje uma plataforma, um sistema que atenda todas as nossas crianças. E o que a gente tem tomado cuidado é para não ampliar ainda mais o abismo da desigualdade social. Verdade. Então, até dependendo do que a gente vai ofertar, a gente corre o risco de excluir ao invés de incluir. Sim. Né? Então, a nossa preocupação nesse momento tem sido muito nesse sentido. Então, o que eu, enquanto pedagoga, né, e a minha equipe, nós temos feito? Os meus colegas de profissão, nós temos buscado formações, nós temos nos dedicado a estudos. É um novo momento, né? Nós entendemos que quando retornarmos para o espaço escola, ela não será a mesma. Com certeza. E a gente está muito preocupado com essa acolhida, que crianças nós receberemos de volta, né? Nós sabemos que hoje muitos sofrem com a questão da negligência, né? Temos a questão do abuso sexual que nos preocupa muito, a exploração infantil e a falta das condições básicas também, né? Que as famílias têm enfrentado, com desemprego, alguém comprometido, responsável, que fique com essa criança, né? A gente costuma dizer que a educação hoje ela vai além.
ela não cumpre mais só com o seu papel do processo de ensino-aprendizagem, ela tem um papel social que é fundamental na vida dos nossos estudantes. Então, a gente está mesmo nesse movimento de replanejar como retornar para a escola e receber as nossas crianças. Em relação à rede privada, a realidade é muito diferente, né? Com certeza. A rede particular ela já tem um preparo, né? Embora nunca tivesse vivido uma situação como essa, também, né? mas a gente percebe que eles já estavam um pouco à frente, né? Muitos já possuíam suas próprias plataformas, já tinham um trabalho virtuais, direcionado, né? Às aulas virtuais. Ou e-books, né? CD, com certeza. Né? E o que fica pra gente assim agora é a eficiência desse trabalho, né? Se ele realmente tem sido um trabalho válido, se realmente tem acontecido o aprendizado. A gente tem relatos, né, de famílias que têm tido muita dificuldade em assumir esse papel da sistematização do conhecimento. Então a gente tem que ter esse cuidado também para não repassar para a família algo que não é responsabilidade deles. Verdade. Né? Porque ao invés de você aproveitar esse momento, porque eu penso que todo momento a gente tem que tentar tirar uma lição positiva. Então acho que nesse momento é um momento de família, é um momento de uns prestarem atenção nos outros, de estarem juntos. E muitas das vezes o momento da aula virtual, da aula online tem sido um estresse. Né? Tem afastado as famílias, mãe, filhos, pais. Então, realmente é algo que tem mexido conosco e nós temos estudado, buscado alternativas para tentar ajudar nesse momento de forma que a gente consiga atender o maior número possível de forma saudável, não apenas para cumprir um protocolo. Sim. A gente tem que preocupar muito com a educação, né? Que em certo ponto é deficitária, né? Sim. E com esse momento a gente tem o perigo aí de perder um ano, né? Com Todas certeza. as crianças, né? Está tudo muito incerto ainda. Mas você tocou num ponto, Fabiano, muito interessante. Aqui é o momento da gente sair fora do nosso programa, do nosso roteiro, tá? Né? A gente brincou que ela não sai fora do roteiro, não, mas vamos lá. Então, Fabiano, eu percebo assim, você tocou num ponto muito propício para esse momento, sobre a condição, né? Financeira, de sociedade, civil, né? E as discrepâncias que nós temos de verdade na sociedade, não tem como fugir disso. É verdade. E você falou que como a gente tem a preocupação, como né, vocês profissionais da educação, de levar o conteúdo para as crianças, e elas não têm uma internet, né? Muitas não têm nem saneamento básico. Sim. Né, nas suas casas, não tem uma referência paternalista, maternalista, e até coloca essa responsabilidade de educação para a escola, que não deveria, né? Porque a educação dos filhos por parte de pais são dos pais, não da escola. A escola é incentivar e criar conteúdo acadêmico, né? Nos seus alunos, para que eles possam crescer no aprendizado na plataforma, na vertente aí que eles têm que crescer, né? E de todas essas dificuldades que a gente tem, e eu percebo a sua preocupação em relação a isso, de não aferir e de não colocar um peso, né, vamos dizer assim, nas famílias, nas crianças, até merenda, né? Porque tem muitas famílias que mandam seus filhos para aula porque ele tem um alimento lá e não tem dentro de casa, essa dificuldade. Eu vejo a preocupação de vocês, profissionais de educação, nesse sentido, mas em contrapartida, os pais não têm essa preocupação. Não estão preocupando porque os filhos não estão estudando, né? Tá tudo bom. Estão preocupando na realidade que não tem merenda para eles, que não tem o que comer. Né? E não, lógico que a preocupação é lícita, mas como que a gente pode mudar essa situação, desse entendimento dos pais em relação aos filhos e o crescimento da educação deles? Então, eu penso que esse momento, ele tende a despertar nesse sentido também, né? A gente tem ouvido, muito se fala, até se brinca muito, né? A gente vê muitas piadinhas, né? Muitos memes em relação a isso, assim, como que os pais agora estão tendo um outro olhar sobre a educação. Não é simplesmente deixar o filho na escola, né? Esse estudante, ele demanda atenção. Nós temos estudantes que, ao chegar na escola às 8 horas da manhã, aqueles que ficam período de tempo integral, eles nos chamam o dia todo, eles demandam atenção o tempo inteiro, né? E em relação ao aprendizado não é diferente, porque todo estudante, ele tem uma bagagem, ele tem um conhecimento prévio, ele tem uma necessidade de compartilhar isso. E a gente percebe que às vezes em casa isso não acontece. Então eu penso que nesse momento
Isso está acontecendo. Os próprios filhos, de certa forma, estão cobrando seus pais. Muito bom, né? Em relação às dúvidas, a própria questão da pandemia. Como que é isso, pai? Por que está acontecendo isso? Por que eu não estou indo para a escola? Quais são os riscos que a gente está correndo? Então, eu acredito que isso também tem despertado os pais. Na verdade, esse desinteresse por parte de alguns, eu penso que ele está muito ligado à correria do dia a dia. Sim. É a como a gente necessidade falava de manter antes. também, Sim. Nós estávamos vivendo muito acelerados, Então eu falo que agora as famílias estão se conhecendo, Porque as famílias acordavam de manhã, cada um seguia o seu caminho, o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar, a criança vai para a escola, retornavam todos às 5, 6 da tarde, almoçavam, tomavam um banho rápido, não tinham tempo de conversar, quem estava mais cansado ia dormir, a mãe vai cuidar das coisas da casa, o pai vai ver um jornal ou vai dormir também e não tem um contato, não tem um conhecimento. Não tinha uma interação. Não tinha uma interação. Eu acho que esse momento, isso está mais em evidência. Então eu penso que nesse retorno a gente vai poder contar mais com os pais, é a minha esperança. Porque nós vamos precisar muito de um trabalho muito sintonizado, muito alinhado, e essa parceria ela sempre foi fundamental e agora ela é assim, essencial. Muito bom. Então, como você, além de estar na área da educação, você também faz parte do ministério, que cuida de crianças na igreja, do Ministério Infantil. Quais são os malefícios, para essas duas vertentes, tanto para a escola, que é a educação acadêmica, quanto para os cultos infantis, que com esse distanciamento nós não estamos podendo exercer assim, como também as aulas presenciais. Sim. Quais são os malefícios que pode gerar nessas crianças, esse distanciamento e a falta, dessas duas instruções tão pertinentes e necessárias? Então, a própria ausência mesmo desse diálogo próprio na linguagem deles, desse momento que é tão importante para o desenvolvimento das crianças, nesse período de formação, é quando eles estão se desenvolvendo, e a gente percebe que assim, os cultos infantis, por exemplo, é um momento onde a criança ela tem o ensino da palavra de Deus na linguagem dela, de forma lúdica, de forma eficaz. Uma coisa que me chama muita atenção é que normalmente eles estão lá de livre e espontânea vontade, o que é diferente da escola, porque às vezes ele está na escola porque ele é obrigado a estar. A família precisa cumprir com esse dever, de manter os filhos na escola. No culto infantil não tem isso, nos eventos infantis não tem isso, é uma coisa espontânea que eles vêm e participam e que a gente percebe que contribui muito para a formação deles, E a gente tem tentado suprir isso, através das lives, A gente começou a fazer a rede infantil online, nós desenvolvemos o nosso Instagram do Ministério Infantil. Estou até seguindo lá, IBTA, legal, segue lá, viu, gente? Isso mesmo, gente, segue lá. E nós estamos descobrindo talentos, tanto dos líderes do Ministério, como dos liderados, Crianças que nos procuram querendo fazer uma contação de história muito online, legal, querendo compartilhar alguma atividade. Então, a gente entende mais do que nunca nesse momento o quanto que isso tem feito falta, Então, é algo que realmente é importante para a vida deles, faz parte do processo de formação. Você continue orando para que isso passe o mais rápido possível, para que as nossas crianças possam ter tudo aquilo que elas precisam, toda a estrutura que elas precisam, porque as estruturas existem, mas estão impossibilitadas de serem exercidas. Então, ore para que tudo volte ao normal o mais rápido possível, em nome de Jesus. Amém. Então, Fabiana, agora uma pergunta assim, mais pessoal, Como você se descobriu na área da pedagogia? Já era algo de infância? Seja, tinha uma professora que você se espelhava ou não? Nasceu assim naturalmente? Então, na verdade, eu sempre fui uma aluna, assim, muito CDF. Eu sempre falando com igual. Eu sempre fui destaque, assim, da turma, sempre gostei de estudar muito, Sim, e eu amo estudar, eu amo o espaço da escola, assim. Mesmo quando não tinha aula, eu queria ir para a escola. Poucas vezes eu me ausentei das aulas, só mesmo assim, catapora, que era impossível frequentar, Quando meus professores anunciavam greve, eu chorava, isso assim, até na adolescência. Porque realmente a escola, para mim, sempre foi um lugar com o qual eu me identifico muito. E muito cedo eu entendi que para mim, e eu acho que para a maioria das pessoas, o caminho é a educação. Então eu não tinha, assim, essa certeza de que eu seria professora. Mas eu sabia que a minha caminhada nos estudos ela seria longa.
E aí, quando eu me encontrei na oitava série, na época era oitava série, Agora é nono ano, né? agora é nono ano, chegou o momento do ensino médio. E aí eu participei daquele processo seletivo da FUNEC. Olha que legal. E foi o primeiro momento, assim, que pesou muito na minha vida a questão da desigualdade, do acesso não ser para todos. E aí eu vou só te interromper para você continuar, porque esse programa tem um tema que rompendo limites. Então, nesse momento do ensino fundamental para o ensino médio, você se viu tendo que romper seu primeiro limite, sim? Exatamente. E aí eu fiz o processo seletivo, fui aprovado, fiquei muito feliz. E quando eu dei a notícia para o meu pai, eu tinha feito noturno, porque eu precisava trabalhar, e ele disse para mim assim, olha, é impossível, porque a passagem de ônibus é impossível manter. Como você escolheu o noturno, eu ia ter aulas 2 vezes na semana, ou manhã e noite, ou tarde e noite. Então aumentava a minha despesa com a questão da alimentação. E nesse momento a gente pagava aluguel, eu já trabalhava, né, para ajudar em casa, minha mãe também, a gente estava construindo a nossa casa. E aí eu pensei, bom, e agora? Eu desisto ou eu faço do limão uma limonada, né? E aí eu fiquei com uma única opção, permanecer na escola que eu estudava, que é a Escola Estadual Domingas Maria de Almeida, aqui no bairro, e eles ofereciam contabilidade e magistério. Exatas nunca foi muito minha praia, né? Então eu pensei, bom, eu vou pelo magistério, tem a ver com escola, é algo que eu gosto, e eu falo que em tudo o Senhor tem um plano. Amém. Na nossa vida, né? E eu me descobri lá, falei, gente, era isso que eu queria, tem tudo a ver comigo. Aí fui fazer o magistério, me identifiquei com as disciplinas, chegou o momento do estágio, fiz estágio na escola onde eu estudei de primeira a quarta série, que é a Cônigo, né? Minha paixão, também sou apaixonada por essa escola. E eu falei, gente, é isso, agora é pensar na faculdade. Aí veio novamente aquele aperto, poxa, né? A faculdade era um sonho muito distante da minha realidade, né? Hoje a gente tem alguns facilitadores, como o Enem, né? Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por isso, mas na minha época não tinha. Então eu só podia, com o que eu aprendi lá da FUNEC, eu pensei, eu só posso tentar federal e estadual. Não adianta eu ir pelo viés da particular. Aí exigiu muito de você, né? Muito. E aí eu comecei a fazer o cursinho, né? No primeiro momento meu pai não me apoiou, porque ele tinha muito vivo na mente dele, né, a decepção que foi em relação ao ensino médio. E aí ele disse para mim assim, faculdade não é para pobre, faculdade é uma coisa para as pessoas que têm condição. Né? Sim. Da nossa geração, né, Fabiana, trouxe, né? E aí mais uma vez eu pensei, eu desisto e vou só trabalhar, que é o que eu preciso para sobreviver, ou eu vou andar o quilômetro extra. E aí eu insisti e resolvi fazer. Glória a Deus, eu louvo a Deus, né? Eu consegui a minha vaga numa faculdade pública. Então eu tenho orgulho de dizer que eu fui aluna de escola pública a minha vida inteira. Eu acredito na educação pública, né? Inclusive a mensagem que eu deixo para os jovens é quem faz a escola somos nós. Né? Aquilo que está deficiente na sua escola, hoje nós temos muitos recursos para você buscar. E foi o que eu fiz, né? Eu fiquei assim 2 anos tentando vestibular, porque eu sempre juntava dinheiro no primeiro semestre para pagar o cursinho no segundo semestre. Então, por isso que eu tentei 2 anos. Fazer aquele intensivão lá, né? E foi no pré-UFMG, que na época também foi uma iniciativa de professores de classe baixa, que foram estudantes na Federal e montaram esse cursinho. E era assim, eu ia trabalhar, todo horário de folga eu passava, pegava monitoria, final de semana eu estava na monitoria. A minha casa virou, né, uma casa dormitório mesmo, eu só ia em casa dormir. E o tempo da faculdade foram assim, 4 a 5 anos, porque logo em seguida eu comecei uma pós-graduação. E eu ia em casa só dormir, minha rotina era, levantava às 4h30 da manhã e chegava em casa meia-noite, 1h. Mas assim, vale a pena, né? Eu digo que foi um esforço que valeu muito a pena, foi onde eu consegui romper limites. Eu me lembro de um episódio muito interessante na época da faculdade, que quando chegou o 8º período, que era o momento da conclusão do curso, eu e algumas colegas procuramos a reitoria e perguntamos se não era possível criar um 9º período. Porque a gente não queria sair dali. Então, embora fosse muito sacrificante, era um lugar com o qual a gente se identificava muito. Era sacrificante e gratificante. Né? Exatamente. Então, assim, foi aí que eu me descobri na pedagogia e se eu tivesse a oportunidade hoje de escolher novamente, seria pedagogia. Que legal, muito bom. Olha, gente, tem sido muito edificante, né? Você não conhecia a Fabiana, está podendo conhecer um pouco mais. Né, Fabiana? Eu tenho uma última pergunta aqui, mas antes dessa última pergunta, eu gostaria de saber, você rompeu, né? Você venceu, teve todas as dificuldades,
né? Hoje, sim, nós não podemos dizer que temos a nossa independência financeira, Sim. mas também a gente não vive daquela forma que a gente vivia, né? Sim. Então, hoje você já tem mais um conforto, uma estrutura, e eu gostaria que você falasse o quanto valeu a pena para, né, romper esses limites para quem está nos assistindo, não desistir dos seus sonhos, né? Sim. Eu acho que é isso mesmo, sabe, pastor? É buscar um certo conforto, né? As pessoas até diziam isso para mim, meu pai mesmo me disse isso, você vai ser professora, você não vai ganhar dinheiro, você não vai ficar rica sendo professora. Mas eu penso que não é isso. A gente precisa se encontrar, né, naquilo que nos realiza enquanto ser humano, enquanto profissional, e que também seja capaz de realizar os nossos sonhos, porque todos nós temos, né? Hoje eu também sou consultora de beleza independente Mary Kay, né? Já tenho feito carreira também nessa empresa. E é justamente por isso, aquilo que eu não encontrei na pedagogia, aquilo que não me atende na pedagogia, eu fui buscar uma outra forma, né? Nós somos seres humanos incríveis, nós podemos muitas coisas, né? Verdade. E a gente precisa estar o tempo todo buscando essa satisfação. Não é o governo que vai nos dar, não é o outro que vai nos dar, né? Eu costumo dizer assim, tem aquilo que é obrigação dos órgãos, dos governantes, mas tem aquilo que cabe a nós. O nosso sonho é nosso. Verdade. Né? Então, quem tem que cuidar dele, quem tem que correr atrás dele, somos nós. E todo e qualquer sacrifício que façamos em busca da realização do nosso sonho, se é algo que não prejudica o outro, que não vai contra os princípios do Senhor, é válido. Verdade. Né? A gente deve investir, e eu abri mão de muitas coisas, né? Assim, na época eu não tive esse momento de sair com os colegas, né? Eu conseguia fazer isso, mas assim, porque, como diz meu pai, essa menina não para, né? Mas se eu fosse olhar mesmo assim as condições, eu teria estagnado. Verdade. Né? É muito importante, gente. Fabiane não desistiu. E muitas das vezes, se entregar, você não vive um sonho. Sim. Não desista. Vá em frente, busque o seu sonho. Sabe por quê? Porque Deus dá a provisão para aquilo que precisa. Amém? Fabiana, a gente tem uma última pergunta, já estamos terminando aqui, encerrando. Que pena, né, gente? O papo está tão bom. Mas qual a importância da pedagogia no Ministério Infantil? Né? Você formou, você, né, na área de ensino, ensinando as crianças as matérias acadêmicas, mas qual a importância disso dentro da igreja? A experiência que você tem de pedagogia junto com as crianças da nossa igreja? Então, eu vejo que o fato, né, dessa formação para o Ministério Infantil, ela auxilia no sentido mesmo do desenvolvimento da criança, né? A gente tem esse olhar para o desenvolvimento da criança, para o social, para o cuidado, né? Não tem como a gente se eximir disso, faz parte do processo, e a gente se sente mais preparado para lidar com algumas questões que, apesar de estarmos dentro da igreja, pastor, elas também aparecem, né? Então, tudo aquilo que a gente enfrenta lá na escola, seja desigualdade social, seja as questões relacionadas ao racismo, seja questões relacionadas à negligência familiar, aos maus tratos, a gente também se depara com isso na igreja. Verdade, né? Porque a igreja é um lugar onde as pessoas também buscam ajuda, buscam orientação. E as crianças são as mesmas. Né? Então, eu acho que a importância da pedagogia no Ministério Infantil é justamente no sentido desse suporte, né? Da gente tentar aliar aquilo que a Bíblia nos ensina com aquilo que a criança necessita no dia a dia, né? Então, a formação pedagógica, ela contribui nesse sentido. Que bom. Fabiana, muito obrigado. Tempo precioso, viu? Obrigado por compartilhar um pouco mais de você. Aprendemos a conhecer mais um pouco a Fabiane, né? Espero que você aprenda com isso, coloque em prática tudo que ela falou. Vale a pena insistir nos sonhos e romper. Que Deus te abençoe, viu? Muito obrigado por tudo e aguarde o próximo programa, temos mais convidados. Amém.